Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina. Não fui eu que te chamei, esforça-te, tenha bom ânimo. Espera e confia no Senhor. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. E pela submissão do coração, herdou tudo o Pai. E o Pai nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Assim como Ele concedeu ao Pai, Ele nos compartilha o seu Espírito. E nós temos autoridade, em nome de Jesus, para pisar serpentes e escorpiões, para destruir os principados e fortalezas, aonde bem-aventurados sois aqueles que não se dão vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem. O Senhor nos ensina: orai pelos vossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Perdoa aqueles que vos ofendem, assim como eu perdoo as vossas ofensas. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras. Bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurados sois aqueles que têm a fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Por isso, perseverai, sujeitai-vos ao seu espírito, e o maligno é aquele que fugirá de vós. Porque já foi vencido, o Senhor já trouxe juízo sobre ele. E não há quem possa intentar acusação, aonde a palavra diz: quem poderá amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais? Aquele que o rejeita está sobre maldição, com a sua alma suspensa entre o céu e a terra. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas aqueles que crucificaram as paixões da carne na cruz, que morreu e nasce de novo, nova criatura, que não retrocede às atividades de outrora, tanto em palavras como em atitudes, busca sempre o caráter sendo aperfeiçoado a fim de ser aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, assim como sendo ouvinte e praticante. Porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Lembrai-vos que o Senhor dizia: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, meramente ouvintes. Assim como ele dizia com aqueles que coavam um mosquito e engoliam um camelo, minuciosos acerca dos detalhes da lei, mas engolindo como um camelo o que ele sempre dizia, assim como diz, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quantas vezes vos digo que misericórdia quero e não sacrifício. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão de coração. Melhor ainda, aqueles que bem disposto pelo seu espírito fazem um sacrifício, sendo seus imitadores, na devida obediência que ele nos requer. Ele recebe com um aroma agradável as suas narinas, e isso nos é imputado como justiça. A palavra diz: mas quem poderá compreender esta palavra? Para aqueles que estão sendo salvos é como um cheiro de vida,
mas para aqueles que rejeitam e estão perecendo, é como um cheiro de morte. O pecado, o poder do pecado é a morte, mas o Senhor nos concede através do Espírito reto e inabalável a verdade, vida, e vida com abundância àqueles que ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Aquele que nos diz que todo aquele que o Pai me der, atraindo até ele, enviando o batismo com o Espírito e com fogo, nenhum de vós se perderá, porque seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter apartados de toda injustiça até o fim. Por isso estamos apartados, porque não aprendemos pelos meros mortais, mas por revelação divina. E perseveramos, porque a palavra diz: quão bom é que os irmãos vivam em comunhão, em unanimidade, mas também que não há comunhão dos incrédulos com aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há comunhão daqueles que seguem doutrinas meramente humanas, cheias de demônios, purificações exteriores, com aqueles que dão liberdade para o Espírito de Cristo, e aonde há o Espírito de Cristo, a liberdade, ele opera como quer, e não necessitamos de doutrinas e tampouco de sacerdotes meramente humanos, porque o próprio Jesus os rejeita e disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, uma vez que ele rasgou o véu, e todo aquele que o clama tem pleno acesso ao Santo dos Santos. Aquele que busca o encontra, e através dele o sangue, a expiação pela culpa dos pecados, a sua palavra viva e eficaz penetra o nosso interior e nos lava e nos purifica, assim como o seu Espírito está sempre nos advertindo, e nós acatamos e agradamos a exortação franca e sincera. Porque aquele que ama exorta, e assim como aquele que é exortado e é um bom filho, acata e ama a exortação franca e sincera. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.